Graças e paz a nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelo YouTube. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Convido a você a ler a palavra comigo nesse instante, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 até 6. Que nos fala assim: Tendo Jesus partindo dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E ofenderam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias e povoados vizinhos, ensinando a palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 6, nos ensina hoje a pararmos para pensarmos sobre o estilo de vida em que nós levamos e as consequências desse estilo de vida. Eu quero convidar você a refletir nesse dia sobre o estilo de vida que você tem tomado e quais as consequências desse estilo de vida. Em especial, gostaria de falar para os meus irmãos da fé sobre o estilo de vida cristão que nós devemos levar e a consequência que isso nos traz. Bem, o estilo de vida cristão, ele deve ser um estilo de vida sábio, aquele estilo que transmite sabedoria. O próprio nome cristão, ele remete à pessoa de Cristo. Então, quando nós afirmamos que somos cristãos, nós estamos afirmando que nós levamos o mesmo estilo de vida de Jesus, ou pelo menos tentamos copiar o estilo de vida de Cristo. No texto de hoje que acabamos de ler, Cristo mostra que o estilo de vida cristão, ele deve ser sábio. Vamos ler novamente o versículo 1 e 2, que nos fala assim: Tendo Jesus partindo dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Sua terra, aqui vamos lembrar, é Nazaré, a cidade onde ele cresceu, assim que ele e seus pais retornaram do Egito, quando eles estavam lá na terra egípcia, fugindo de Herodes. Quando eles retornaram à região ali de Judá, eles moraram na cidade de Nazaré. Então, Jesus tinha voltado à sua cidade, vamos dizer assim, que ele cresceu. E o verso 2 nos fala assim: Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Algo que Jesus já fazia de maneira corriqueira durante o seu ministério. Jesus ele sempre ensinava na sinagoga, onde era o local de encontro dos judeus para estudar a palavra de Deus. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Bem, era normal Jesus ensinar e ao mesmo tempo atender pessoas que sofriam com alguma enfermidade, ou mesmo
estavam possuídas por espírito maligno. Jesus ele costumava atender essas pessoas e sempre fazia isso pregando a palavra. Jamais Jesus deixou de falar da palavra. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a admiração dos nazarenos enquanto a sabedoria de Jesus na sua fala. Preste atenção no verso 2 que diz assim: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Os nazarenos estavam surpresos em ver um homem de tamanha sabedoria. Eu já falei algumas vezes na nossa igreja sobre o que é ser sábio, mas eu gostaria novamente de pontuar aqui o que é sabedoria para a mente de um judeu, de um hebreu, que é do povo aí que Jesus veio. Bem, sabedoria para um hebreu significa que a pessoa é dotada de conhecimento, mas principalmente de habilidade de ter uma vida piedosa que Deus planejou para o homem. Então, sabedoria para um judeu é uma pessoa que tem um dotado conhecimento e também que esse conhecimento mostra a habilidade dessa pessoa em viver de maneira piedosa, como Deus planejou para todos os homens viverem. Então, os nazarenos admiravam Jesus pela sua sabedoria. O que isso quer dizer? Que Jesus era uma pessoa, além de ter um conhecimento notável, era uma pessoa piedosa, uma pessoa em que as outras pessoas, ao olharem para ele, reconhecia que aquele homem vivia de acordo com o padrão divino de vida. Então eles ficaram admirados. Logo, ser sábio é aplicar princípios divinos às situações de vida. E aí depois você pode ler na sua casa, com mais calma, aí os textos que eu vou indicar agora a vocês. Por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 4, versos de 5 a 8, é um texto que exorta a nação de Israel, no tempo de Moisés, a obedecer os estatutos e mandamentos de Deus. E nesse texto afirma que o sábio é aquele que obedece aos estatutos e mandamentos de Deus. Isso será reforçado e você poderá ler na sua casa com mais calma o texto lá de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que afirma que a sabedoria tenha como sua fonte o temor ao Senhor. Cristo é uma pessoa que foi reconhecida por ser uma pessoa temente ao Pai. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18 a 21, ele vai falar dessa vida que Jesus levava de temor perante o Pai. Lá, Pedro vai usar a palavra sabedoria novamente. E ele tem a intenção, na sua carta, de levar os seus leitores a terem o mesmo estilo de vida sábio que Jesus tinha. Então, quando nós afirmamos que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós estamos afirmando que nós temos um estilo de vida sábio, ou seja, um estilo de vida que mostra uma habilidade da nossa parte de obedecermos aos princípios divinos em qualquer situação da nossa vida. Voltando agora ao nosso texto, quero chamar a atenção aos versículos agora 5 e 6. E vamos ver aqui como que um estilo de vida cristão deve ser também. Nós já vimos que deve ser sábio, mas agora nós devemos notar que o estilo de vida cristão
deve ser um estilo perseverante na obra. Dê uma olhada no versículo 5 aí na sua Bíblia. A palavra de Deus nos fala assim, Marcos 6, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria os povoados circunvizinhos a ensinar a palavra de Deus. Bem, nós vamos voltar um pouco depois do texto para falar um pouquinho do estilo de vida mundano, que é contrário ao estilo de vida cristão. Bem, mas antes da gente voltar ao texto, quero aqui ressaltar o que nós já lemos no texto de Marcos 6. Nós percebemos que, após admirar a sabedoria do Senhor Jesus Cristo, as pessoas começaram a rejeitar a Ele, e já nós vamos ver a razão para isso. Mas mesmo com uma rejeição do seu povo, da sua comunidade, Jesus ele continuou perseverante na obra. Ele não se desanimou em continuar ensinando sobre a palavra de Deus, pregando as boas novas, que é o Evangelho de Deus. O verso 5 fala que ele continuou ali por pouco tempo, fazendo alguns milagres ainda, ou seja, curando